O Deus que inicia a obra, Ele completa. Iniciou lá em casa, né? A gente tinha um grupo de estudo lá, começou com eu e a Andréia, mais alguém que ministrava para a gente lá. E a gente começou a convidar pessoas, né? Vizinhos, conhecidos, amigos, e aquele grupo ele foi crescendo. Nós tínhamos 30 adultos e 17 crianças dentro da nossa casa todas as semanas, né? Essas 17 crianças ficavam comigo no quarto, né? Enquanto eles tinham e eram ministrados na sala, no apartamento. Então, assim, foi algo que a gente não esperava, foi realmente algo da parte de Deus, porque nós não planejamos nada disso. Para mim, na verdade, tudo era festa, né? Porque como eu era criança, eu morava em apartamento na época, quando chegava gente com mais criança, para mim era a alegria, né? Eu acredito que, mesmo quando pequeno, mesmo naquela humildade, naquela simplicidade de criança, a gente via o mover de Deus naquilo, né? Porque a transformação que começou a ocorrer na vida da minha família, desde o primeiro dia que começou esse estudo bíblico na nossa casa, foi algo inexplicável. Foi um período assim muito interessante, né? Porque nós tínhamos uma vida totalmente desregrada e sem a menor ideia do que Deus ia fazer, e Deus colocou nós para recepcionar essas pessoas na nossa casa, né? E aí, a partir disso, pelo primeiro amor que gerou no nosso coração e a dificuldade que o seu Conrado e a dona Terezinha tinham de vir por conta das situações que eles estavam vivendo, nós abrimos a célula na casa deles. E eu soube desse trabalho que estava acontecendo lá na casa dele e, de fato, eu resisti muito a ir lá, né? Meus pais já estavam indo lá na célula, um dos meus irmãos já frequentava lá, mas eu sempre relutei de participar lá, né? Mas foi em outubro de 94 que eu fui, né? A primeira vez, e de fato foi muito marcante para a minha vida essa primeira vez. Aquele dia, o primeiro dia que eu fui lá, realmente eu me converti. E daquele dia em diante minha vida foi outra. Lá na fazenda tinha o pessoal que trabalhava comigo lá. Eu acabei falando de Jesus para eles aceitaram Jesus e a gente começou uma célula lá também. Então nós tínhamos 3 grupos, 3 células. Ali em casa, na casa do seu Conrado, né, o pai do pastor César, e lá na fazenda. Veio um pessoal de Jaraguá que a gente conheceu de lá, da Igreja Batista Brasileira lá. No dia que eles vieram, nós tínhamos célula lá na fazenda, então eu convidei eles para ir ministrar lá. E convidamos algumas pessoas, foi a célula nossa, foi a célula do seu Conrado, o pessoal da fazenda e algumas pessoas que já tinham convivência com a gente. E acabou que nesse primeiro dia já tinha perto de 70 pessoas lá. Eu sei que um dia a gente estava em casa, tinha uma festa de aniversário, eu não lembro bem como foi, porque faz tanto tempo, né? E nessa festa de aniversário tinha um casal de irmãos lá e eles falaram, olha, está acontecendo um trabalho lá, um estudo lá na fazenda. E ele disse, vamos lá, porque é bom. E nós fomos, né? Eu já conhecia, já tinha tido um contato com o Dila e com a Andréia, porque na célula, na casa deles, eu fiz acho que 2 visitas. E tinha numa dessas visitas que eu fiz na célula, na ministração da palavra do irmão que estava ministrando, e no final ele fez um apelo, eu levantei a minha mão naquele dia, né? Fomos meu pai, minha mãe e eu, no início, a convite de uma vizinha nossa. Aí, quando eu cheguei, era lá na fazenda do pai do pastor Dila, todo mundo sabe que começou lá, né? E foi amor à primeira vista, por Jesus, pela igreja. Naquele primeiro contato com a igreja, eu já senti algo que eu nunca havia sentido antes, uma presença, algo que eu não conseguia explicar, mesmo com 12 anos, mas eu tive o discernimento de que tinha alguma coisa acontecendo ali. E nós gostamos tanto que a gente começou a levar e a convidar pessoas para ir lá também. Na época eu tinha uma Marajó 81 marrom e eu lembro que
eu enchia essa Marajó, porque a gente que fazia questão de convidar, né? E a gente levava pessoas, sempre estava levando pessoas, né? Tanto que a Marajó tinha aquele coxinho lá atrás, a gente enchia de gente lá, né? De crianças, e eu lembro que a gente ia e não tinha, geralmente não tinha hora para voltar. No período da fazenda foi também algo muito inesperado, como tudo que aconteceu na nossa vida. E ali tinha muito mosquito, né? Muito pernilongo, muito borboleta. Era muito precário realmente o lugar onde que a intenção era fazer uma reunião só naquele momento e de repente se tornou em 7 semanas e esse número de pessoas foi crescendo e ainda que tivesse muito desconforto por conta daqueles bichos e nem lugar para sentar direito, mas eles não desistiam de ir porque era algo movido por Deus e a gente se sentia acolhido. E essas reuniões de pessoas desde o início, né, elas foram algo que realmente gerou vida no nosso meio, né? Porque você via pessoas sendo restauradas, pessoas conhecendo a Cristo, pessoas sendo salvas e elas eram inseridas automaticamente nesse corpo, nessa família. E você via que as pessoas vinham e elas não queriam sair daqui, né? Os cultos começavam, os estudos bíblicos começavam e aquilo se estendia e nós saímos de madrugada daqui, ia para casa e ainda tinha gente que queria ficar mais. E na segunda semana já tinha perto de 100 pessoas e assim foi aumentando a cada dia. Quando nós concluímos essas 7 semanas, tinha um povo bem grande ali. E aí surgiu a necessidade de ver o que faria com essas pessoas. Então, de imediato, a gente foi para o Parque de Exposição. Me marcou muito o Parque de Exposição, porque foi ali que eu recebi o meu chamado ministerial num desses 3 cultos. E a gente acabou locando onde era o antigo supermercado Estádio. E ali começou a reunir esse povo uma vez por semana. O pessoal vinha de Jaraguá, né, que nós éramos todos novos, não tínhamos nenhum líder, né? E eles vinham toda semana e faziam um culto para a gente. E a gente continuava com as células no meio da semana. E ali foi crescendo. E em pouco tempo ali já juntava quase 200 pessoas. Sabe que me chama a atenção dessa época? O prazer de se envolver com a igreja era tão grande. A sede por Jesus, o prazer de estar com os irmãos era tão grande que a igreja, mesmo sendo lá em cima, perto do cemitério, eu morava perto da rodoviária e com 13 anos por aí, eu fazia esse trajeto a pé, faça chuva, faça sol, várias vezes na semana, tudo que tinha, subia, descia, voltava à noite e nada era difícil. E foi muito interessante porque o Rose Cia se converteu nessa época. Né? A principal componente, que era a Rose, ela se converteu nessa época junto com o Hélio, que era o esposo dela. E junto com eles veio o Edson, né, e outros componentes do grupo. E eles que faziam o louvor para nós. Então o nosso louvor começou assim com um grupo profissional. Era show. E em 99 foi mudada a igreja ali para frente da rodoviária. E nesse ano eu fui para João Pessoa, na Paraíba, e fiquei 4 anos lá estudando. Né? Fui meio que por conta, né? Ouvi o chamado de Deus, fui por conta, a igreja não podia me auxiliar naquele período, mas a gente foi assim mesmo. A comunhão que existia era muito grande, né? Todos nós, a igreja em si se movia em família, né? Também foi um tempo de muito crescimento para nós como igreja, né? Acredito que ali a igreja começou a realmente entender o propósito dela e começou a caminhar para esse propósito, né? Aquela época era engraçado porque nós não tínhamos nada, né? Mas tudo que nós tínhamos nós usávamos para o reino, né? E nós olhávamos e era só um barracão, só uma garagem que tinha. E a gente foi organizando e o pessoal se envolvia aí na pintura. Então isso me traz boas lembranças desse tempo, sabe? Onde as pessoas se envolviam tanto com a igreja que aquilo, e não só pelo serviço, mas sim pela comunhão que existia entre as pessoas, né? Em 2001, mais ou menos, foi mudado novamente ali para onde era o antigo Boi na Brasa, locado ali até então.
e 2005, 2004 foi adquirido aquele local. Eu era de denominação, desde criança, desde berço, né, cristão. Mas teve um dia lá maravilhoso na minha vida, né, que eu conheci uma mulher e eu gostei muito dessa mulher. E quando eu soube que ela era cristã e de outra igreja, me interessou mais ainda, né. Eu estava pedindo para Deus uma resposta, uma direção, e daí eu encontrei a Vânia. E foi muito que automático, assim. Vim para a igreja. Eu vi que Deus uniu propósitos mesmo e já logo no início do nosso namoro a gente começou a se envolver juntos no cuidado com os jovens. Lá em 2005, 2006 e 2007 nós fazíamos muitas vigílias com os jovens. E um dos pontos que nós levávamos os jovens a orar era nesse lugar que nós estamos hoje aqui. Orar para que Deus nos desse esse lugar. E então em 2015, quando foi me dado por parte do nosso pastor presidente, dizendo, Theo, nós precisamos de um espaço maior, antes de começar a construir o nosso barracão, que nós íamos ter a igreja lá embaixo, eu me lembrei dessas orações. E então eu entrei em contato com o proprietário e vim aqui conversar com ele. Ele perguntou, o que você quer? Eu falei assim, eu quero comprar esse lugar. E daí ele falou assim, você viu uma placa de venda na frente desse lugar? Um ano depois nós estávamos assinando o contrato desse lugar. E hoje nós estamos aqui. E se estamos aqui é porque existe um propósito, né? E o propósito nós enchemos esse lugar de pessoas. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus planejou para a nossa geração vai acontecer. E no capítulo 13 de Josué, Deus fala isso para Josué, eu sei que você está cansado, mas existe ainda muita coisa para você conquistar. Conquista, né? E toda conquista tem muito choro, né? Muitas batalhas, mas elas foram vencidas. E eu creio assim que nada disso foi em vão, né? Nós podemos muitas vezes achar que já conquistamos, ou podemos achar que estamos cansados pelo tanto que fizemos, mas eu tenho plena convicção de que Deus tem muito mais para nós ainda, de que Deus quer fazer muito mais através de nós ainda, e isso vai requerer muito esforço e muita fé, porque Ele diz, à medida que vocês forem avançando, eu vou dando a conquista. Isso é fé. Continue caminhando por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós queremos agradar a Deus, nós precisamos crescer em fé. Se a gente cresce em fé, a gente cresce em obras. Se Deus nos plantou nessa cidade é porque Ele realmente quer conquistar essa cidade, né? Ele quer que nenhum pereça nessa cidade e nós queremos fazer parte desse projeto de Deus. Esse é o nosso sonho. Eu amo muito a minha igreja porque ela me ensina sobre Jesus.